O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá amigos, estamos mais uma vez aqui no Cevisa e para a sua casa estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. O convite para você agora é que você tome a sua Bíblia e vamos nos voltar para o livro de Daniel, escrito há 2.600 anos no passado, e descobrir que esse livro contém profecias que falam dos dias atuais. Chegamos nessa semana ao centro do livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Vamos entender a partir de agora o que significa a purificação do santuário e quais as implicações para o mundo religioso da atualidade. 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Esta é a primeira parte, porque semana que vem nós vamos terminar de compreender essa profecia. Por ser a maior profecia da Bíblia, exigirá um pouco de tempo nosso para a compreensão da mesma. Mas não vamos começar a estudar a Palavra de Deus sem antes buscar a direção do Espírito Santo. Você que nos acompanha em casa, se puder, feche seus olhos e participe conosco desta oração. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra, suplicando que o professor Espírito Santo, o mesmo que esteve com Daniel em Babilônia, para que ele escrevesse este livro, possa estar conosco agora, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua verdade, da Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 8 de Daniel e terminamos com o versículo 12. E os versos 11 e 12 dizem assim: falando do chifre pequeno, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Até o versículo 12, nós temos a ação do chifre pequeno. E nós descobrimos aqui, em Daniel capítulo 8, de que esse chifre pequeno representa Roma, em suas duas fases, imperial e papal. Estes impérios trabalharam contra o povo de Deus e contra a verdade de Deus. E eu disse semana passada que ao longo dos séculos, uma enxurrada de tradições, de doutrinas do paganismo, vieram para o seio da igreja cristã. E a igreja cristã perdeu a sua pureza apostólica. A igreja cristã se afastou da verdade de Deus. Como está profetizado, o anticristo deitaria por terra a verdade e o que ele faria prosperaria. De fato, a mentira prosperou. E nós percebemos que hoje o mundo cristão está muito apegado a dogmas e tradições de homens e menos da palavra de Deus. Então, quando os anjos contemplaram essa situação, no versículo 13 veio uma pergunta de insatisfação de um dos seres celestiais. E ele pergunta a um outro santo: até quando durará esta visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário a fim de serem pisados. E nós explicamos de que o santuário foi pisado porque uma falsa cópia foi feita, um mecanismo falso de salvação, de perdão de pecados, aonde um homem assume o papel de Deus e pretensamente pode oferecer o perdão.
Então, em resposta a essa pergunta, nós chegamos a Daniel 8,14. O outro santo responde para o santo que pergunta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora nós vamos entender, esta semana e semana que vem, o que significa a purificação do santuário. Qual a implicação desta purificação para o chifre pequeno e qual a implicação desta purificação para o povo de Deus. Então chegamos ao centro do livro de Daniel. Quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Eu pergunto para vocês agora, uma tarde e uma manhã quer dizer o que na Bíblia? Uma tarde e uma manhã? Não, uma tarde e uma manhã. Um dia. Aonde nós aprendemos isso? Gênesis 1. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã. Tarde e manhã é a expressão que a Bíblia usa para dia. Então, quando Deus criou o mundo, primeiro veio a parte escura, chamada de tarde, 12 horas. Depois a parte clara, chamada de manhã, 12 horas. Então, o dia na Bíblia, ele começa com a tarde. Ele começa ao pôr-se o sol. Se uma tarde e uma manhã quer dizer um dia, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Agora, aplicando o princípio profético, dia a ano, em que cada dia representa um ano literal, nós temos então 2.300 anos. Então o anjo está dizendo, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. Agora, para entender a purificação do santuário, eu tenho que entender o santuário e os seus serviços, para então entender o que é essa purificação. É só uma dúvida a respeito essa purificação do santuário é relacionado à volta de Jesus? Agora vamos entender. Se nós entendermos o que era a purificação do santuário lá em Israel, nós vamos entender o que é essa purificação aqui em Daniel. Então eu vou chegar lá. Bom, aqui está o santuário. Alguém aqui fez um desenho para tentar ilustrar, ok? O santuário tinha 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O pátio aqui está. Era onde tinham acesso os pecadores. E no pátio haviam 2 móveis. O altar de holocausto, onde os animais eram queimados depois de mortos. E além do altar de holocausto, uma pia. Esta pia continha água. E ali o sacerdote se lavava antes de entrar para dentro do santuário. Então, o primeiro setor do santuário era o pátio. Agora nós temos o lugar santo e o santíssimo. O lugar santo era onde entrava o sacerdote. E em Israel haviam vários sacerdotes. O lugar santíssimo era onde entrava o sumo sacerdote. E só havia um sumo sacerdote. Era uma função vitalícia. Só quando este morria é que se nomeavam outro sumo sacerdote. E todos os sacerdotes e sumos sacerdotes deveriam ser da família de Levi, porque os levitas eram sacerdotes, enquanto que os reis vinham da tribo de Judá. Judá era a tribo real e Levi era a tribo sacerdotal. No lugar santo você tinha 3 móveis, uma mesa com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e Jesus, o pão da vida. Você tinha um altar, um candelabro com 7 lâmpadas, e essas lâmpadas eram alimentadas pelo azeite, símbolo do Espírito Santo, na Bíblia, e símbolo de Cristo, a luz do mundo. E você tinha um altar de incenso, onde incenso aromático era queimado. E esta fumaça que subia do altar passava por cima da cortina e ia para o segundo compartimento, o lugar santíssimo. E no Apocalipse é dito que esta fumaça representa as orações dos santos, que vão ao trono de Deus. Já no lugar santíssimo, eu só tinha uma mobília, a Arca da Aliança. Era uma arca feita de madeira, coberta de ouro. E dentro dessa arca estavam as tábuas da lei de Deus.
Deus escreveu os 10 mandamentos, segundo o Êxodo 31:18, com o seu próprio dedo, entregou a Moisés e Moisés colocou dentro dessa arca. Houve uma ocasião que aí dentro também esteve a vara de Arão, que floresceu, e um pote com maná, que era o pão que caía do céu, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Então, em um momento da história, havia 3 objetos dentro da arca: o maná, a vara e as tábuas da lei. Mas, normalmente, só era as tábuas da lei. Então, aqui, em cima do propiciatório da arca, haviam 2 anjos esculpidos em ouro. E no meio desses anjos, manifestava-se a glória de Deus, que a Bíblia vai chamar de Shekinah. Então, o que é Shekinah? É o brilho da glória de Deus, é o sinal da sua presença, dentro do Santíssimo do Santuário, em cima da Arca da Aliança. Este era o santuário. Agora, o santuário tinha 2 serviços. O primeiro era o serviço de perdão dos pecados. Isso era diário. Então, quando um israelita pecava, ele trazia um animal até o santuário. Para cada tipo de pecado, tinha um tipo de animal. Ele colocava a mão na cabeça desse animal e ele confessava o seu pecado. Depois ele pegava a faca e matava o animal. O sacerdote pegava o sangue desse animal e levava para dentro do lugar santo. E no lugar santo, ele aspergia um pouco desse sangue nas pontas do altar de incenso e também aspergia o sangue na cortina que separava o local santo do Santíssimo. Então, simbolicamente, o pecado saiu do pecador, foi para o animal e via sangue, foi para o santuário. Terminado o ritual, o meu pecado estava perdoado. E eu podia voltar para casa na certeza de que Deus me perdoou. Demir? O senhor falou para cada tipo de pecado, havia um animal? Tipo de animal. Não era só um único animal? Não. Tinha pecados que era uma pomba, tinha pecados que era uma rola, tinha pecados que era um cordeiro, tinha pecados que era uma cabra, tinha pecados que era um touro. Para cada tipo de pecado, a lei cerimonial especificava um tipo de animal. Então, isto acontecia todos os dias. E foi assim que os israelitas foram perdoados em seus pecados. Antes do santuário, como que as pessoas eram perdoadas? Também pelo sacrifício. Aonde ocorreu a primeira morte de um cordeiro? Abraão? Não. No Éden. Quem foi que matou o primeiro cordeiro? O próprio Deus. Quando ele teve que fazer uma veste de pele para Adão e Eva. Então, o próprio Deus matou o primeiro cordeiro e ensinou para Adão que ele deveria sacrificar animais como símbolo do Messias que um dia viria morrer por ele. Abraão tornou-se conhecido por o construtor de altar, porque aonde ele acampava, ele construía um altar e sacrificava. Mas os sacrifícios, eles são anteriores ao santuário. Por quê? Porque em todo o Antigo Testamento, o perdão era oferecido com base na morte dos animais. Isto era o evangelho para eles. Então eles matavam o animal na esperança de que esse animal representava o Messias que um dia viria morrer por eles. Demir? Então o perdão só vem através do sangue. Só. Por isso que a Bíblia declara, sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Só há perdão se houver derramamento de sangue. É assim desde o Éden. Isso era diário. Agora imagine você, todo israelita, trazendo um animal até o santuário toda vez que pecava. Imagine você, o sacerdote, aspergindo essa cortina de sangue. Precisava haver uma purificação. E essa purificação não era apenas cerimonial, era uma purificação física, que envolvia lavagem do santuário com água. E quando é que se dava essa purificação? No 10º dia do 7º mês. Então essa aqui é uma data importante que vocês têm que gravar. 10º dia do 7º mês do calendário judaico era o dia da expiação. Então a Bíblia diz que todo 10º dia do 7º mês, quem é que deveria entrar em cena? O sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no lugar santíssimo
E lá, diante da arca, ele fazia um ritual para purificar o santuário. E uma vez que terminava esse ritual, os pecados daqueles últimos 12 meses estavam completamente esquecidos e perdoados. Sim. Essa data no nosso calendário atual, eles comemoram em que data que seria essa Ela data? vai alternar de ano para ano, porque nós temos ano com 29 em fevereiro, aí então de ano para ano ela alterna. No calendário judaico era fixa. O nosso vai sempre cair em setembro ou outubro, sempre nesses 2 meses. Então, o primeiro mês dos judeus é o mês da Páscoa e chamava-se Abib. Então, o mês da Páscoa era o primeiro mês. E a Páscoa sempre vai cair março ou abril, certo? Todo ano é assim, março ou abril. Então, a Páscoa é o primeiro mês dos judeus. E o 7º mês vai cair sempre em setembro ou outubro, ok? Então, no 10º dia do 7º mês, acontecia o dia da expiação. Sim, pastor? Em qual situação, porque parece que está faltando uma parte aí, em qual situação o santuário era purificado pelo bode Azazel? Sim, é nisso que no dia 10 do 7º mês. Então não era só por água? Não. A água fazia parte da purificação física. Eu vou falar agora da purificação cerimonial. Como funcionava? No 10º dia do 7º mês, quem é que entrava em cena, que eu falei? Sumo sacerdote. Ele só entrava em cena uma vez por ano. E ele, quando acordava, ele tinha que matar um animal por ele mesmo. Qual era o animal que ele matava em prol dos seus próprios pecados? Um carneiro. Levítico 16 ensina isso. Um carneiro. Ele matava um carneiro e uma vez que ele fazia o oferecimento do pecado por ele mesmo, ele estava pronto agora para interceder pelo povo. Quando ele ia começar o ritual de expiação, traziam 2 bodes à presença dele. Você se lembrou de alguma coisa agora? Carneiro e bode? Exatamente. Você entende agora por que Daniel 8 começa com um carneiro e um bode? Porque o contexto de Daniel 8 é um dia de expiação. O único dia que morria um carneiro e um bode era no dia da expiação. E quando a visão do capítulo 8, começa com um carneiro e um bode, isso é uma clara alusão de que o capítulo 8 de Daniel trata-se do cerimonial de um dia da expiação. É por isso que no verso 14 vai dizer da purificação do santuário, porque é o contexto da expiação. Esses 2 bodes vinham à presença do sumo sacerdote. Eles lançavam a sorte ali. Como a gente lança cara e coroa? Ele lançava uma sorte. Um desses bodes representaria Cristo. O outro bode representaria Satanás. A palavra hebraica que vai aparecer aí é Azazel, que não foi traduzida para o português. Então, um bode representava Cristo e o outro era para Azazel. Esse bode que representava Cristo, ele era sacrificado. O sumo sacerdote pegava o sangue desse bode e ia até o Santíssimo. E com o sangue desse bode, ele fazia a purificação do santuário. Era uma purificação ritual. Então, uma vez que ele terminava o ritual de purificação, ele purificava o local santíssimo, ele purificava o local santo, ele purificava o pátio. Então, se todo dia o pecado entrava para dentro do santuário e o contaminava, no dia da expiação, o pecado tinha que sair do santuário. Por isso, ele primeiro começava pelo Santo dos Santos, ou Santíssimo. Depois vinha para o Santo, depois ia para o pátio. Quando ele terminava essa expiação, e você podia ler comigo esse verso, porque isso aqui é chave. Levítico capítulo 16, é o capítulo que explica todo o dia da expiação. Olhe com muita atenção o verso 20. Levítico 16, 20. Página 85, bem no início da Bíblia aí. Página 85, bem no início da Bíblia. Levítico 16, 20, diz assim: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário,
pela tenda da congregação e pelo altar, então o que acontecia? Quando é que esse bode para Azazel, que eu disse que tipifica Satanás, entrava em cena? Terminada a expiação. Por que que esse bode só pode entrar em cena uma vez que terminou a expiação? Porque Satanás não pode expiar pecados. E se esse bode representa Satanás, ele não pode ter participação na expiação. Então Satanás não pode perdoar pecados, porque ele não derramou sangue para isso, porque ele não é santo para ocupar o lugar de ninguém. Agora o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode Azazel e transferia esses pecados para o bode, e ele era levado para o deserto por mão de alguém. Alguém levava esse bode para o deserto e lá esse bode era solto. E lá ele morria de fome ou sede. E esse bode sendo levado para o deserto é uma tipificação, é um tipo de Satanás preso por 1000 anos antes de ser destruído, segundo o Apocalipse capítulo 20. Você sabe que Satanás vai ficar preso por 1000 anos? Esse é um tema do Apocalipse, mas quando Cristo voltar, Satanás será acorrentado e ele vai ficar preso por 1000 anos. Então esse bode no deserto representa a prisão de Satanás. E assim como o bode morria no deserto, depois de 1000 anos, Satanás será destruído. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos dar continuidade ao tema de hoje. Eu espero por você. Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e hoje aprendendo sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. No primeiro bloco, nós discutimos a respeito do santuário, os seus compartimentos, os serviços que lá acontecia. E nós descobrimos que havia um dia em Israel que era o dia da purificação. Qual era esse dia? 10º dia do 7º mês. Gravem essa data. O dia da purificação em Israel, ou expiação, era 10º dia do 7º mês. Pois bem, o dia da expiação lá em Israel era um dia de juízo para eles. E esse dia simbolizava o julgamento do povo de Deus no final da história. Agora, para nós sabermos então, quando o santuário será purificado de acordo com Daniel 8,14, eu preciso saber quando termina as 2.300 tardes e manhãs. E quando terminar este período profético, que é o maior período profético da Bíblia, duas coisas aconteceriam. Primeira, começaria o juízo de Deus, porque o dia da expiação era juízo para Israel, então é juízo para o povo de Deus. Segundo, lembra que o chifre pequeno havia deitado a verdade por terra? E que quando se passassem os 2.300 anos, essa situação mudaria, ou seja, a verdade de Deus, deitada por terra pelo chifre pequeno, ela deveria ser restaurada. Então, no final de 2.300 anos, eu devo esperar dois eventos, um no céu e um na terra. No céu, o início do juízo do povo de Deus, o dia da expiação. Na terra, a verdade sendo restaurada como uma ação contra a obra do anticristo. Com essas duas coisas em mente, eu tenho que entender agora como que eu chego lá. Já descobrimos que 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos literais. E eu já dei para vocês Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, esse princípio profético dia-ano. Vamos então agora ver qual é a explicação que o anjo deu para Daniel da profecia. Daniel 9, verso 24. O anjo Gabriel está falando com Daniel e ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu pergunto agora, quem é o povo de Daniel? Judeus. Então 70 semanas estão determinadas sobre os judeus. Em profecia, quanto que significa 70 semanas? 70 semanas.
490 anos, certo? Eu tenho que multiplicar 70 semanas por 7, porque cada semana tem 7 dias. Então o anjo Gabriel disse assim: Daniel, Deus vai dar para o seu povo 490 anos de oportunidade. Para quê? Continue o verso comigo. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o santo dos santos. Em síntese, 490 anos para que a nação judaica se arrependa dos seus pecados. Porque vocês estão vivendo no pecado e vocês têm que se arrepender. Se vocês não se arrependerem, vocês perderão o privilégio de ser o povo de Deus. Agora, hoje nós vamos estudar a profecia das 70 semanas. E semana que vem, nós vamos completar o gráfico dos 2.300 anos e entender a purificação do santuário. Para que eu descubra quando começam os 2.300 anos e quando começa as 70 semanas, eu tenho que saber qual é o evento que marca o início. E o anjo vai dizer qual é o evento em Daniel 9:25. Olha o que diz o anjo para Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Quem é o príncipe, amigos? Jesus. Quanto tempo vai se passar desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o príncipe? 7 semanas e 62 semanas. O anjo quebrou mais uma vez a profecia. E então acompanhe comigo com muita atenção o gráfico. 490 anos foram dados para o povo judeu. E se eu sair do decreto para restaurar e edificar Jerusalém, eu tenho que partir de 457 a.C. O primeiro decreto do livro de Esdras foi promulgado por Ciro. E qual foi esse decreto? Autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém depois que ele derrotou Babilônia. Esse é o primeiro decreto. Vá agora para o capítulo 6. Qual é o decreto do capítulo 6? Quem promulgou o decreto de Esdras 6? Dario. Lembra de Dario? Só que esse Dario aqui não é o anterior a Ciro. É um outro Dario que veio depois de Ciro, chamado também Dario I. Então você tem um Dario que se assenta no trono com 62 anos, quando a Medo-Pérsia vence a Babilônia, depois reina Ciro, depois vem outros reis e em algum momento chega um tal de Dario. Esse Dario, ele é posterior a Ciro e ele vai emitir o segundo decreto. E olha agora para o capítulo 7. Qual é o terceiro decreto aí de Esdras capítulo 7? Qual é o rei agora aí no capítulo 7? Artaxerxes. Agora leia comigo Esdras 6:14. Esdras 6:14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato de quem? Do Deus de Israel. E segundo o decreto de quem? Ciro. De mais quem? De mais quem? Por que eu não posso pegar nem o primeiro decreto, nem o segundo? Porque os 3 decretos foram cumulativos. E, finalmente, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tanto civil quanto política, só veio de Artaxerxes. Aqui, Esdras capítulo 7. E quando eu vou para a história, em busca da data desse decreto, hoje eu posso provar matemática, histórica, astronômica e cronologicamente que esse decreto foi promulgado no ano 457 a.C. Se 457 é a data inicial para os 2.300 anos e para as 70 semanas, quando é que vai terminar o período de graça para o povo judeu? Ano 34.
Porque se eu viajar 457 mais 490 anos, eu chego até o ano 34. Agora, o anjo explicou assim para Daniel. Sabe e entende, Daniel 9, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, que é Cristo, vão se passar quanto tempo? 7 semanas e mais o quê? 62 semanas. Após o decreto, 49 anos, a cidade ficou finalmente pronta. A sua reconstrução civil no ano 408. Após 434 anos, ou 62 semanas, nós chegamos ao ano 27. E o que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. E quando é que Cristo se tornou o ungido? No batismo. Porque é quando ele se batiza que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Então, a profecia das 70 semanas, ela está dizendo a data exata do batismo de Jesus. Agora o anjo continua. Daniel 9, 27. Leia comigo aí. Voltando para Daniel, capítulo 9, verso 27. Olha o que diz o anjo a Daniel. Ele quem? Jesus, o Messias, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Então olha comigo aqui o gráfico. Se nós estamos no ano 27, que é o ano do batismo de Cristo, e ele vai fazer aliança com muitos por uma semana, 7 anos, quando é que termina essa aliança de Cristo? 34. Porque 27 mais 7 são 34. Então, Cristo faria uma aliança com os judeus por 7 anos. Ou seja, quando Cristo se batiza, quanto tempo de graça ainda tem os judeus? 7 anos. E Cristo agora, qual é a orientação que Jesus deu aos discípulos em Mateus capítulo 10, versos 8 a 11? Eu não entreis em cidade de samaritanos, não busqueis os gentios, mas procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que que Jesus mandou que os discípulos priorizassem os judeus? Porque só tinha mais 7 anos de oportunidade para eles. Agora Cristo, ou a profecia vai e diz assim, ele fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Mas, continua o texto, na metade da semana fará cessar o quê? Olha que interessante. Jesus faria aliança por 7 anos, mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. O que é sacrifício contínuo? É a morte dos animais no santuário. Todos os dias, por isso era contínuo. Então, todos os dias se levava animal até o santuário. E enquanto Cristo viveu, também foi assim. Mas quando Cristo morre na cruz, no ano 31, na metade da 70ª semana, a última das 70, ele faz cessar o sacrifício contínuo. Você entendeu quando é que os animais deixaram de ter validade? Quando é que a lei cerimonial que exigia a matança de animais finalmente perdeu o seu valor? Somente na cruz de Cristo. A lei cerimonial, ela apontava para a cruz. E quando Cristo morre na cruz, nenhum animal mais tem que morrer. E João Batista, em João 1:29, olhando para Cristo, declarou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Você percebe que a profecia se centraliza em Cristo? Nos primeiros 3 anos e meio, o próprio Cristo pregou para os judeus. Ele foi atrás da nação. O que eles fizeram com ele? Crucificaram. Quantos anos faltavam ainda de graça para os judeus?
3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, os discípulos pregaram para os judeus. E qual foi o último apelo do povo de Deus, dos mensageiros de Deus, à nação judaica? Um sermão pregado por um diácono da igreja primitiva, chamado Estevão, Atos capítulo 7. E quando Estevão, em Atos capítulo 7, ele faz o seu último sermão, porque ele estava sendo acusado pelos judeus, ele diz assim para os judeus: vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o Messias, vocês devem se arrepender. E o que eles fazem com Estevão? Eles apedrejam Estevão. Em que ano Estevão foi apedrejado? No ano 34. Exatamente 490 anos depois do decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia. Pastor Carlos. Pastor, nós entendemos então que esse ciclo se fecha na morte de Estevão. Sim, os 490 anos se fecham na morte de Estevão. Ou seja, de Estevão para cá, a nação de Israel não é mais a nação escolhida. Quem é povo de Deus agora? Quem é o Israel espiritual? Todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador. Agora, olha um detalhe precioso da Bíblia. Quando Estevão é apedrejado no ano 34, as vestes dele, diz a Bíblia, foram deixadas aos pés de quem? Saulo, que depois se converteu em Paulo. E Paulo se converteu em apóstolo de quem? Dos gentios. No dia que morre o último representante de Deus, Deus já tem ali o homem escolhido para levar o evangelho a toda a terra. E Paulo tornou-se o apóstolo dos gentios. E o que é que Paulo escreveu em Colossenses 1:23? No dia dele, o evangelho atingiu a toda criatura debaixo do céu. Nos dias de Paulo, Colossenses 1:23, o evangelho atingiu a toda criatura debaixo do céu. Ou seja, Deus nunca deixou o seu povo sem aviso. Mas a partir do ano 34, o judeu pode ser salvo como indivíduo. Ele não é mais a nação escolhida. Por quê? Porque foi dado para a nação 490 anos e eles crucificaram a Cristo. E eu queria que você entendesse a beleza da profecia agora, porque agora chegamos no clímax. Olha que interessante. Nós temos um período maior de quantos anos? Eu já viajei com os judeus 490. Me faltam quantos? Eu estou em que ano até agora? Se eu viajar então mais 1810 anos, eu vou chegar em que ano? Qual é o ano da purificação do santuário? Pronto, eu cheguei ao ano. 1844 é o ano da purificação do santuário. O que aconteceu em 1844? Só semana que vem. Mas hoje eu queria que você entendesse a beleza dessa profecia. E sabe qual é a beleza? Olha aqui um detalhe. João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. O que temos em Êxodo capítulo 12? 12:1. 48. A instituição da Páscoa. A Páscoa foi instituída no dia em que Deus libertou o seu povo de Israel. E isto prefigura a libertação final do povo de Deus. Agora, a Páscoa, quando foi instituída, cada família tinha que separar um cordeiro para si. A pergunta é: que dia o cordeiro deveria ser separado? Olha o verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Qual era o dia que o cordeiro deveria ser separado? 10º dia. De qual mês? Não, nós estamos falando da Páscoa. 7º mês é dia da expiação. Olha o versículo 1. Não, verso 2. Este vos será o principal do mês. Será o quê? Então, o primeiro mês dos judeus é o mês da Páscoa. Eu disse para vocês que eles chamavam de Abib.
Em que dia do primeiro mês o cordeiro era separado? 10º dia. Agora olha o verso 6. E o guardareis até que dia? 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Que horas? No crepúsculo da tarde. Preste atenção. O cordeiro pascal era separado no dia 10 e era sacrificado no dia 14. Que horas? Ao crepúsculo da tarde. À tardinha. Entre as tardes, antes do pôr do sol. Esta carne desse cordeiro tinha que ser assada. Eles tinham que preparar pães asmos, ervas amargas. Então estava pronta a ceia para a Páscoa. Quais eram os ingredientes da Páscoa? A carne do cordeiro assado, pães asmos e ervas amargas. Enquanto se preparava tudo isso, dava o pôr do sol, porque o cordeiro tinha que morrer antes do pôr do sol. E eles só comiam a carne desse cordeiro no dia seguinte, biblicamente falando. Certo? Porque deu o pôr do sol, começou outro dia. Então a carne só era comida no 15º dia. Certo? Nós estamos aqui na última semana de Cristo. Quando é que Jesus Cristo se separou como Cordeiro Pascal? Ele tinha que se separar no dia 10, que foi o domingo anterior à crucifixão. Quando é que Jesus se separou para o sacrifício no dia 10? O que aconteceu no domingo, dia 10 de Abib, do ano 31? Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém. Os católicos celebram todo ano o domingo de Ramos. Por que eles celebram o domingo de Ramos? Porque Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas colocaram ramos à beira da estrada. Quando todo mundo esperava que ele fosse ser coroado, porque assim chegavam os reis para a coroação, segundo o ritual do Antigo Testamento, Jesus simplesmente desapareceu. Ele não aceitou ser coroado. E por que é que Jesus desapareceu? Porque ele estava se colocando à parte como o Cordeiro. A segunda-feira foi dia 11. A terça, 12. Quarta, 13. Quinta, 14. Na quinta-feira, Jesus falou assim para os discípulos: vão e preparem a Páscoa. Jesus preparou a Páscoa com os discípulos e na noite de quinta, eles estavam no cenáculo, certo? Ali estava o Cordeiro Pascal morto, que os discípulos tinham matado antes do pôr do sol. E pela primeira vez, o tipo encontrou o antítipo. O cordeiro morto encontrou o cordeiro vivo. E na noite da ceia, Cristo fez a transição das economias de salvação. Se até aqui todo o povo era salvo por crer nesse cordeiro, a partir de agora, eles vão ser salvos por crerem em mim, como Cordeiro de Deus. Terminou a ceia, Jesus foi para o Getsemane. Interessante que Jesus se separou no dia 10 e no dia 14 o cordeiro deveria ser morto. Jesus foi já na noite daquele dia para o jardim. Judas chegou e beijou a Cristo. Que horas Judas chegou e beijou a Cristo? Ele entrou em Jerusalém no dia 10. Naquela noite ele reuniu com os discípulos e Judas o beijou naquela noite. Quando Judas o beijou, isso tipifica a morte dos primogênitos lá no Egito. Porque quando o povo saiu de Israel, o anjo da morte passou matando todos os primogênitos. E esses primogênitos morreram meia-noite. Judas traiu Cristo, ele foi preso, naquela madrugada injustamente condenado, julgado, e quando foi 9 horas da manhã da sexta-feira, eles estavam pregando Cristo na cruz. A Bíblia declara que Jesus foi crucificado exatamente 9 horas da manhã. Por quê?
porque era a hora que morria o cordeirinho no santuário. Ele ficou 6 horas na cruz, até a morte. Que horas ele morreu? 15 horas, na hora que morria o segundo cordeiro. Jesus veio cumprir tudo que a lei dizia sobre ele. E o mais belo de tudo, Jesus, quando morre na cruz, você poderá perguntar, mas pastor, agora nós perdemos o simbolismo então? Porque se o Cordeiro Pascal morria no dia 14 e Jesus morreu na sexta 15, então perdemos o simbolismo da Páscoa? Não perdemos, porque na cruz Jesus não é Cordeiro Pascal. Jesus é Cordeiro Pascal na ceia, quando ele faz a transição das economias de salvação. Então quem é Cristo na cruz? Moisés e Paulo respondem: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz Cristo é o maldito, e ele é maldito por causa dos nossos pecados. Você entende por que ele morreu na cruz? Porque a lei não podia ser mudada. Se houvesse um mandamento da lei que pudesse ser mudada, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Ele morreu porque há uma lei, e esta lei foi quebrada. E para romper este pecado e dar uma segunda chance, ele teve que pagar em seu corpo o pecado de Adão e Eva e o nosso pecado. Aquela cruz tinha as nossas dimensões. Nós deveríamos estar ali, mas ele morreu em nosso lugar. Você entende que o centro da profecia é Cristo? É isso que faz a profecia. Exalta a Cristo. Ele é o centro. É impossível estudar a profecia sem compreender a beleza do Evangelho. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, o que diz Marcos 15:38? O véu do santuário, que separava o santo do santíssimo, rasgou-se na mesma hora. Por quê? Porque toda a lei cerimonial que apontava para o Messias encontrou o seu cumprimento. E a partir daquela sexta-feira, dia 15 de Abib, do ano 31, eu não tenho mais que matar cordeiros. Eu tenho que ir a Cristo pela fé no santuário celestial, onde hoje Ele está intercedendo por todos nós. Eu queria que você pensasse nisso agora, enquanto nós vamos ouvir essa música. Quanto amor teve Cristo? Sabe por quê? Porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que errei. Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar que eu vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou
te esperar pelo tempo. O tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que errei. Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo. O tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo. O tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Ao pensarmos em Cristo como centro da profecia, nós vemos que Deus sempre foi longânimo e misericordioso para com seu povo. Ao povo de Israel foram 490 anos de oportunidade, mas eles deixaram passar essa oportunidade. Não se arrependeram, perderam o privilégio de ser a nação de Deus. E agora Cristo levanta a igreja cristã da própria cruz e através da igreja cristã, Ele espera que o seu evangelho atinja toda criatura, preparando o mundo para a sua volta. Hoje acontece a mesma coisa. Existe uma porta aberta no céu, pela qual eu e você podemos entrar. Cristo declarou de que essa porta está aberta e quando Ele abre, ninguém pode fechar, mas quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Há um momento limite para a humanidade. E se até esse momento todos nós não aceitarmos a Cristo, não tomarmos nossa decisão, nós passaremos a um ponto onde a graça de Deus não mais nos alcançará. Nós chamamos esse momento o fechamento da porta da graça. Essa expressão é tomada da parábola de Cristo, quando Ele ensinou a parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas e 5 não. E quando o noivo chegou, as 5 que possuíam o azeite, elas entraram, e 5 ficaram de fora. E elas pediram ao noivo, abra-nos a porta. E a resposta do noivo foi, eu não vos conheço. Há um momento histórico em que a oportunidade fechará para todo ser humano. E nós precisamos hoje fazer a nossa decisão. Cristo pagou o preço da sua salvação. Só existe uma condição agora. Amigo, é crer. Por isso Cristo nos convida. Porque Deus amou o seu mundo de tal maneira, e Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a condição. Crer. Aceitar a Jesus como meu Salvador. Deixar que Ele dirija a minha vida. E quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, a minha vontade vai estar submissa à vontade dEle. Ele passará a reger a minha vida. Por isso,
Vamos aproveitar enquanto estamos vivendo um tempo de graça e tomarmos nossa decisão. Ore comigo agora. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina de que Jesus pagou o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos viver e viver eternamente. Obrigado porque hoje não temos mais que sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado na cruz do Calvário. Que nós possamos, pela fé, nos apossarmos desses méritos e que o Senhor mude em nossa vida tudo o que precisa ser mudado para que um dia estejamos contigo na eternidade. Abençoe a todos nós. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem estaremos juntos para compreender o final da profecia de Daniel 8,14. Eu espero você. Até lá.